Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar TP-Link, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nesse período agora de confinamento. Meu nome é Ismael, sou pré-vendas da TP-Link, tá? Só antes de mais nada, uma confirmação com vocês, pessoal. Tem aí na ferramenta, do lado direito, vai aparecer uma mãozinha, né? E dá uma levantada aí na mão se vocês conseguem me ouvir, por favor. Viviane, beleza? Conseguindo ouvir? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Tranquilo, maravilha. Bom, pessoal, vamos lá. A ideia é justamente, a TP-Link tem feito aí uma série de webinars, né, sobre diversos assuntos. Semana passada fizemos aí um webinar apresentando, né, o nosso portfólio de equipamentos corporativos da linha Omada, né, que seriam os equipamentos da linha de Wi-Fi. E agora, como a sequência, né, vamos falar um pouquinho sobre uma ideia de como provedores, integradores podem usar a linha Omada para atender o mercado de SMB. A ideia é justamente apresentar as possibilidades que a linha Omada oferece a você, integrador, que já implementa soluções de seus clientes, e também a você, provedor, no qual vocês possuem um grande potencial, né, de agregar esse tipo de serviço, já que vocês já distribuem os links de internet aos clientes corporativos, e podem também agregar um Wi-Fi corporativo e até mesmo a gestão em seus clientes. Curiosamente, já uma prática que até algumas operadoras já adotam, e uma forma também de vocês aumentarem o seu ticket. Então, a ideia justamente é a gente apresentar algumas formas de gerenciamento, algumas ideias de como fazer isso usando a linha corporativa TP-Link Omada. Bom, então a ideia justamente do webinar é como realizar a gestão local e remota dos access points. Então vamos focar principalmente na forma, topologia, ideias de como realizar o gerenciamento da rede wireless em seus clientes, né? Vamos falar um pouco tecnicamente, um pouco mais tecnicamente do que no primeiro webinar, até porque a natureza do primeiro era apresentar portfólio, né? Falar um pouquinho de algumas tecnologias que podem ajudar muito nos projetos do Wi-Fi, e a ideia desse já webinar era um pouco mais técnica, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar da questão mesmo de gestão do Wi-Fi, mas fiquem tranquilos que vai ser bem legal, esse conteúdo bem tranquilo, né? Até mesmo, pessoal, muitos de vocês já conhecem, né, a linha Omada, né? E assim, pessoal, também ao longo da apresentação, vocês também podem deixando a pergunta aí no chat, né? Vocês podem ir fazendo a pergunta. Também está no apoio também o Júlio, que está nos ajudando aí também, da nossa equipe, né? Também está nos ajudando aí vai estar auxiliando vocês, conseguindo um problema de áudio, alguma dúvida, ele também vai auxiliando no chat enquanto vamos fazendo a apresentação, ok? Bom, dando sequência então, pessoal. Bom, como a gente já falou, né, a gente já viu no webinar anterior, a gente já apresentou a linha Omada TP-Link, já falamos justamente sobre as vantagens dos equipamentos corporativos comparados aos equipamentos domésticos para esse ambiente corporativo, né? Justamente essas aplicações de SMB, né, Small Medium Business, que é o foco da atuação e da grande maioria dos provedores integradores do Brasil. Então, o nosso foco, principalmente, ele está nesse mercado, né, que a gente chama de SMB, são as pequenas e médias empresas, justamente do setor de hotelaria, educação, comércio, varejo, escritório e outros. E acredito que também seja um dos seus focos do foco de negócios de muitos provedores que já atendem, né, nas suas cidades, um restaurante, um hotel, uma pousada, etc. e tal. E por que não também oferecer o serviço de Wi-Fi para esse segmento, né? Com justamente um gerenciamento centralizado, gerenciamento remoto, equipamento de fácil instalação, que comporte uma alta densidade de usuários e tenha segurança, né? E essa é a ideia. A linha Omada, ela vem justamente para comportar tudo isso. O que seria a linha Omada? É justamente uma integração de hardware, software e cloud em uma única solução, que possibilita você ter a integração de toda uma ambientação Wi-Fi para atendimento dos seus clientes, né? Aqui falando então justamente, a TP-Link, ela possui
os access points, tanto de parede, né, como a gente já mostrou no webinar anterior para instalação em hotéis, né, access point para áreas externas, access point para ambientes de escritório, montagem em teto e etc. Né? A ideia é que, basicamente, né, só mostrando, fazendo um brief, que como a gente já apresentou isso também no último webinar, falar um pouco sobre os nossos access points, né, que justamente é o EP245, que é um equipamento AC1750, EAP225 também dual band AC1350, EAP110, 115. A diferença entre eles, como a gente já explanou, era relativa justamente à questão de energia e tal. E o EAP225 Outdoor e o 225 Walk são dois ACs 1200, um respectivamente para ambientes externos, né? E o EAP225 All para ambientes internos, né? Essa é a ideia, então, do nosso portfólio. Agora vamos para o que interessa, né? A gente já deu um breve overview, né, sobre a questão até mesmo do portfólio que a gente tinha até mesmo no último webinar, e agora a ideia é a gente falar um pouquinho sobre gerenciamento, sobre o principal da apresentação, das ideias e como você, provedor, como você, integrador, pode realmente fazer o gerenciamento dos equipamentos, né? Bom, na forma de gerenciamento, a gente tem basicamente duas formas de gerenciar essa linha de equipamentos. A primeira é standalone e a segunda é modo gerenciado. Então, vamos primeiro falar sobre o modo standalone, né? Que é também conhecido como modo autônomo, que seria basicamente você acessar o equipamento um por um ou de modo individual, né? Assim, uma gerência centralizada disso. No modo autônomo, existem duas formas de ser feitas, tá? A primeira é justamente gerenciar o access point através de navegador web, ou seja, acessando o equipamento diretamente. Uma segunda forma de acessá-lo através do modo standalone é você baixar no seu celular o aplicativo Omada App, né? Que também é o mesmo aplicativo usado para a plataforma cloud, e lá vai ter um segmento desse aplicativo que você consegue encontrar os access points também da sua rede, para gerenciá-los de modo ainda standalone, ou seja, você vai entrar em cada um deles e fazer as configurações. Dentro do modo quando você está lá com o computador no modo de navegador, você pode justamente fazer o login diretamente conectado através do IP dele, né? Quando você já está na sua conexão na mesma rede LAN do equipamento, ou através da sua interface wireless, você pode conectar o SSID e acessá-lo através do seu IP, do seu endereço IP, ou simplesmente logar através de um domínio. Quando você é conectado diretamente ao access point, né, através da rede Wi-Fi, você pode utilizar o domínio tplink.eap.net, você já vai ser direcionado exatamente para a webpage de configuração desse equipamento. Uma outra forma também de ser feito é o quê? Também através do app, né? Quando você vai se associar à rede Wi-Fi desse access point, e lá, através do app, você já consegue fazer o gerenciamento desse equipamento, tá? Uma observação que é importante falar que é o seguinte: no modo standalone, existem algumas funções que não estão disponíveis de toda a tecnologia Omada, como, por exemplo, Fast Roaming, o gerenciamento cloud, o Facebook Check-in, autenticação SMS, entre outros, tá? Então, algumas coisas ele ainda vai depender da controladora, tá? A gente vai ver um pouco mais disso também adiante, tá? E a forma mais simples, né, de se fazer, a melhor forma, mais convencional, é justamente o gerenciamento centralizado, né? Que é utilizando uma plataforma de gerenciamento centralizado para você fazer a gestão de todo o seu parque wireless. Com base nisso, a gente tem duas formas de se fazer o gerenciamento de modo centralizado. A gente, primeiramente, temos aí o modo através do Omada Software, né, do Omada do controller, né, que ele é um controlador através de software instalado em Windows ou Linux, vamos falar também sobre isso. Ou você também pode utilizar o OC200, que é um appliance, ou seja, que é a mesma controladora, só que em um hardware já específico para isso, né. Sobre a controladora
tanto a controladora em hardware quanto o Omada Software, eles possuem exatamente assim as mesmas funções, tá? Então, basicamente é a mesma controladora, só que um é o software e o outro é um appliance que você já compra com esse software embarcado, tá? Na parte justamente de gerenciamento centralizado, é possível ser feito o quê? Gerenciar a controladora via navegador web, né? Via navegador web, inclusive essa gestão ela pode ser feita tanto através de L2 ou L3, né? Inclusive, ele vai gerar, quando você faz a instalação do Omada Controller, né? Ele já vai habilitar, por exemplo, para você uma porta HTTP e uma porta HTTPS no servidor, ou seja, ele é baseado em client-server, né? É uma aplicação client-server que você pode deixar lá instalada em um servidor e pode fazer o acesso a esse servidor através de interface web. As portas justamente 8088 para HTTP e 8043 para HTTPS. Lembrando que essas duas portas, elas podem ser alteradas no controlador software, tá? Então, você pode acessar lá depois, eventualmente, fazer a alteração. Uma outra forma também de se fazer é o gerenciamento de nuvem, né? Ou seja, que acessando a plataforma cloud, como vamos mostrar aí adiante, né, no webinar, e fazer o gerenciamento dele através dessa plataforma, né, de software. Outra coisa também que dá para ser feito da gestão através do app, ou seja, mesmo numa gestão local, você pode encontrar também a controladora a partir do app e fazer o gerenciamento de modo local ou até mesmo cadastrar, né, essa controladora manualmente através com seu IP, né, se ela tiver, por exemplo, através de uma ligação, através de uma rede L3, ou seja, em outro segmento de rede. Bom, e também o gerenciamento em nuvem, como a gente já falou, através do próprio aplicativo. Tanto que o gerenciamento em nuvem ele pode ser feito através de uma interface web, quanto através do próprio aplicativo, né? Como já falamos também, o OC200 eles possuem exatamente as mesmas funcionalidades que a controladora física. A diferença entre eles serão suas capacidades. Vamos falar isso também um pouco mais adiante. Falando do controlador, o Omada Software, né? Ele é um software justamente instalável em Windows, Linux, tanto em versões provenientes do Debian ou do Red Hat, né? Red Hat provenientes, por exemplo, CentOS, Debian e Ubuntu, enfim, algumas versões aí de Linux, né, você pode fazer a instalação, e ele é um software que vai conseguir gerenciamento de até 1.500 access points, tá? Ele é 100% gratuito, você pode colocar até 1.500 access points sem a adição de licença, não é necessário. E ele também ele faz o gerenciamento através de redes L2, ou seja, na mesma rede, ou até mesmo também redes L3. Então, ele consegue também alcançar os access points, tanto na mesma rede ou em redes diferentes. O software em si, ele é baseado em client-server, ou seja, pode ser instalado e acessado de uma máquina e acessado de outros equipamentos, consequentemente, e ele também é uma aplicação baseada em um servidor web e também em um banco de dados. Ele até utiliza, por exemplo, o MongoDB. Então, quando você vai instalar o software na máquina, ele vai usar duas instâncias, ou seja, o web service, né, o web service dele, né, ou seja, um servidor web e também um servidor de banco de dados que é para comportar os perfis, os sites, as configurações dentro dessa base de dados, tá? A questão da topologia de como o Omada Controller vai funcionar dentro da rede, ela é muito simples. Então, ele é instalado dentro da sua rede LAN, né? Ele vai conseguir encontrar os access points e fazer o gerenciamento do mesmo. E a parte do acesso até a controladora também é muito simples. Você pode acessar diretamente o computador no qual o Omada Controller está instalado. Nesse caso, você faria um acesso que a gente chama de localhost, né? Ou seja, um acesso à própria aplicação do equipamento, mas, claro, você também pode
fazer o gerenciamento de outras máquinas, né, acessando o equipamento como se fosse um site, né, ou seja, através da interface web ou até mesmo estando na mesma rede através do app, né. Outra forma também de gerenciamento é através de cloud, né, caso você esteja fora da rede, você pode também acessar esse servidor através da plataforma Omada Cloud, né? Falando agora também sobre o OC200, que é a outra forma de gerenciamento. Ele, como vocês podem ver, esse appliance, né, ele é uma caixinha, um hardware, que possui aí a capacidade de até 100 access points, né, então você pode fazer o gerenciamento de até 100 equipamentos, né, ao contrário, por exemplo, da controladora física que a gente viu anteriormente, que ela suporta até 1.500 access points, o OC200 vai suportar até 100, né? Porém, a gente faz uma recomendação do uso de até 500 APs, tá? De no máximo 500 APs, fica uma média desse... Porque como o Omada Software ele é constituído de um servidor web juntamente com um banco de dados, ele consegue justamente utilizar os recursos da máquina. O OC200 ele já é concebido um hardware mais simples, né? Mas ele é utilizado justamente para aquela situação onde o cliente não tem a disponibilidade de deixar uma máquina para você instalar um servidor ou alguma situação do tipo. Então, você justamente compra esse hardwarezinho e deixa lá para ser o servidor. Então, ele é justamente um equipamento de menor porte, né? E, basicamente, como já comentado, ele realiza exatamente as mesmas funções do Omada Controller, né? Ele basicamente também é constituído aí de duas portas Fast Ethernet, né? Fast Ethernet até mesmo porque os pacotes que vão da entrada e saída do equipamento são apenas pacotes de controle, então o tráfego não é passado para controlador, então por isso não há necessidade de uma porta giga para fazer tal controle, porque realmente a banda aqui de entrada e saída da controladora é uma banda muito menor, né? Então, como ele tem o LEDzinho aqui de cloud, né? Quando você faz a associação desse equipamento com a plataforma cloud, ele mantém aí um LED ativo, que é para indicar que essa associação está sendo feita, né? Também LED indicativo de uso do próprio equipamento. E na parte de trás, você também tem uma trava Kingston e uma fonte micro USB para alimentação, né? Lembrando que o OC200 ele também pode ser alimentado através de PoE. Então, se você tiver um switch ou injetor I3E 802.3 AF, você também pode fazer a ligação do equipamento através também de fonte PoE, tá? Topologicamente falando, né, ele vai funcionar exatamente da mesma forma que o software. Então, no lugar do software, você vai ter justamente lá o OC200. E ele também vai fazer a gestão lá, local lá dos seus access points e o gerenciamento dele, você vai acessá-lo remotamente através de uma porta web e também o gerenciamento através da interface cloud, né? Uma coisa também que eu comentei sobre a parte de gerência web, a única diferença propriamente dita, além das capacidades, é claro, é que no OC200 você não consegue fazer alteração das portas, né, de acesso, como eu comentei, por exemplo, 8088 no caso de HTTP e 8043 no caso de HTTPS. Então, fora isso, é basicamente a questão de capacidades. Fazendo um breve overview sobre a diferença entre ambas, entre ambos os equipamentos, tanto a controladora software quanto o OC200, basicamente as duas têm tanto a interface de gerenciamento tanto web ou através do app. Capacidades, né? O Omada Software, como explicado, por ser justamente poder utilizar os recursos do computador, ele comporta até 1.500 access points, enquanto o OC200 até 100, porém a indicação dele, a sugestão, é para uso de até 50 access points, né? A gestão deles pode ser feita tanto via local ou via cloud, e a necessidade de investimento, né? O Omada Software ele é gratuito, né? Não possui adição de licenças,
porém ele justamente necessita de um computador. Esse computador pode ser tanto virtualizado, né, ou uma máquina física, ou até mesmo um notebook, tanto faz. É simplesmente necessário o computador, Windows ou Linux, para fazer a instalação dele. Já o OC200 não. Ele tem o custo, né, basicamente, do hardware dele, que é menor do que o de Access Point, tá? Então, por exemplo, ele tem um custo aí muito próximo, por exemplo, com o EAP225, né? Então, ele é um hardware bem acessível para esse tipo de gestão. Também plug and play, porque como o Omada, né, o software já está embarcado na caixa, então ele é justamente plug and play, então não é necessidade de você separar um computador, uma máquina virtual, um notebook, simplesmente para a utilização do Omada Software. É claro que o Omada Software ele pode também ser utilizado num computador que você vai ter outras aplicações. A gente sugere a utilização do equipamento, né, do software, num servidor ou numa máquina dedicada, justamente para evitar o conflito de portas, porque ele usa uma série também de portas internas, né, e para, de repente, você não ter alguma outra aplicação que vai usar a mesma porta, tanto para acesso à cloud, para acesso ao banco de dados, para uma série, para ter a disponibilização do HTTP, HTTPS, enfim, a gente faz a recomendação nesse quesito, né? Mas, claro que não impede que ele rode em uma mesma máquina que também já tem outras aplicações. Falando também sobre o gerenciamento, né, do Omada, tanto do C200 quanto do Omada Controller, uma coisa que é importante é que é o seguinte: os pacotes de tráfego que vão justamente de dados, eles vão para a internet, ou seja, eles entram na sua infraestrutura diretamente. O que é emitido entre a controladora e os access points são apenas os pacotes de gerência. Então, não existe, por exemplo, o tunelamento de tráfego até a controladora antes de passar para a internet. Então, o que é trocado entre a controladora e os access points são basicamente tráfego de gerência, né? Ou seja, quando você emite lá um comando para alteração de alguma coisa, de algum parâmetro, ele sim faz essa troca. Do mais, claro, algumas questões, por exemplo, de pacotes de autenticação, quando utiliza esse Captive Portal, ele acaba fazendo essa troca. Então, até mesmo por isso que os access points possuem aquele recurso do SSID tag, ou seja, como você vai taguear uma vilã para determinado SSID. Por exemplo, imagina que você vai ter o SSID A e o SSID B, ou seja, o nome da rede A e o nome da rede B. Você pode, como administrador, determinar, por exemplo, que o SSID A vai sair para a vilã 10, enquanto o SSID B vai sair para a vilã 20. A partir desse momento, quando ele sai para a infraestrutura, quem vai fazer toda a tratativa de tráfego será a sua infra, né? Ou seja, a controladora serão apenas os pacotes de controle que terão essa responsabilidade, né? Uma coisa também que é importante a gente frisar é que é o seguinte: se a controladora, de repente, for tirada da rede, desligada ou acontecer alguma coisa, os SSIDs, eles vão continuar ativos, ou seja, os access points, eles não param, tá? Eles continuam ativos e os clientes que já estão associados, por exemplo, vão continuar trafegando normalmente, tá? A controladora, ela é exigida nessa questão de real time quando você tem algumas funções como fast roaming, por exemplo, aí sim você vai precisar da controladora, ou quando você utiliza alguma espécie de Captive Portal, como por exemplo a autenticação SMS ou até mesmo o Facebook Check-in. Então, se você tirar a controladora, aí por exemplo, se tiver um SSID com o Facebook Check-in ativo, ele não vai conseguir fazer a autenticação desses novos clientes que se conectarem. Então, tem essa pequena diferença entre eles, tá? E como que é o gerenciamento, tá, pessoal, de toda a plataforma? Uma parte muito importante dessa questão de gerenciamento é o discover, né? Ou seja, a forma de descoberta da controladora para os access points, né? Então, a gente tem algumas formas de gerenciamento e discover, ou seja, que é o quê? Quando a controladora acaba encontrando esse access point e fazendo o adopt, ou seja, a adoção desses equipamentos dentro do seu sistema, né? Então, a gente tem justamente o tipo de gerenciamento L2, que é o que seria isso.
é quando você tem os access points no mesmo segmento de rede, ou seja, na mesma rede LAN, então ele consegue fazer o discover, ou seja, o encontro desses access points de modo automático. Então, você abriu lá a controladora, quando você abrir a controladora, você já vai ver lá que ele vai estar lá como pendente, lá, por exemplo, aqui 3 access points que você pode fazer a adoção ou não, né? E também o gerenciamento acaba sendo mais simples quando você justamente tem esse tipo de rede chamado L2. Quando a gente, agora até trazendo para um cenário mais próximo aí dos provedores de internet, então aqui a gente tem uma topologia típica de um provedor, como por exemplo, que utiliza uma rede de acesso GPON. Claro que aqui é só um exemplo, mas você pode utilizar outras tecnologias de acesso, Ethernet, rádio, enfim. Aqui só exemplificando para uma ambientação mais próxima aí de um provedor, utilizando aí uma rede GPON. Então, você vai ter aqui a sua LT, né, a sua rede passiva na rua, e na casa do assinante, por exemplo, uma bridge, né, uma ANT, por exemplo, bridge. Dentro dessa bridge, por exemplo, atrás dela, você pode justamente ter um switch e atrás do seu switch aí os access points. É claro que a gente está trazendo tudo isso para um ambiente corporativo, ou seja, de um cliente corporativo, né? Então, não necessariamente você não precisa ter, nesse caso, por exemplo, a sua ANT no modo PPPoE, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Você levaria aí 2 VLANs até o access point, dessa forma com a rede L2, por exemplo, levando equipamento, levando 2 VLANs até o access point, né? Você teria uma VLAN de tráfego de dados, né? Que você, por exemplo, liberaria o SSID para uso dos seus clientes Wi-Fi, e uma VLAN de gerenciamento, ou seja, os assinantes, na verdade, os clientes do Wi-Fi dessa localidade, eles não teriam acesso, por exemplo, ao próprio access point, eles não teriam como fazer a gestão, porque essa VLAN que você está levando de gerência até o access point, ela só vai ter justamente acesso ao seu controlador que vai estar dentro da sua infraestrutura. Justamente uma outra VLAN que você vai poder taguear tanto aqui na sua ANT quanto no switch, por exemplo, mas claro que você podia fazer interligação direta também na ANT desses access points, seria justamente a VLAN de dados que você vai levar diretamente aí para a sua tratativa, um Captive Port ou diretamente para a internet, tá? Mas como eu falei, isso é apenas um modelo, uma ideia. Esse modelo aqui de negócio, você vai ter uma rede L2 pura, né? Você não tem uma rede nateada entre o cliente e você, provedor. É um cliente muito similar, por exemplo, à ambientação de acesso de rede pública. Então, por exemplo, você que presta um serviço para a sua cidade de acesso à rede pública, praça e etc., também uma forma é uma ideia, você justamente utilizar a rede L2 para levar até o seu assinante, né? Mas claro que isso também pode ser aplicado para os seus clientes corporativos, enfim, apenas uma ideia de utilização de como pode ser explorada essa. Em vez de você ter várias redes L3, você tem justamente redes L2, né, segmentadas por VLAN para os seus clientes. Isso também simplifica bastante a questão do gerenciamento, tá? Outro desafio também, pessoal, é sobre a rede L3. Quando a gente fala também, principalmente aí de redes L3, a gente tem um desafio muito grande nessa parte de gestão e discover das próprias, no caso da controladora para os access points. Então, como a gente falou anteriormente, numa rede L2, os access points podem ser descobertos de modo automático. Já numa rede L3, como ele passa de uma segmentação, você não tem pacotes de ARP trafegando entre as redes, já fica um pouco mais complexo de você fazer a gestão de uma rede L3. Mas sim, é possível. A TP-Link tem alguns métodos de se fazer isso, tá? Então, explorando isso, vamos primeiro falar sobre o EAP Discover e Utility. O que seria o EAP Discover, tá? O EAP Discover, ele é uma ferramenta, né? Ele é um aplicativo, um softwarezinho que você instala ele em um Windows ou em um Mac na rede remota. Então, por exemplo, ele é baseado ele é simplesmente um utilitário, né, que vai ficar rodando lá em background. Então, ele pode ser utilizado com
com outros softwares, tá? Basicamente, ele tem simplesmente a função de descoberta, auxiliar os access points que estão nessa rede remota para fazer a descoberta da sua controladora. Então, aqui, por exemplo, quando você roda esse EAP Discover Utility, basicamente ele vai encontrar os access points que estão na mesma rede. Quando você clica em Management, né? Quando você vai clicar justamente em Manager, ele vai justamente abrir uma nova área, que é para você cadastrar o IP dessa controladora, tá? Então, em lugares remotos, você pode fazer uso dessa solução, né? Que nem, por exemplo, eu tenho aqui na minha rede, né? Na minha matriz, a minha controladora e os meus access points. Só que eu também tenho uma filial e eu não quero ter uma controladora lá nessa filial para fazer o controle, mas eu tenho uma interligação através de MPLS ou através de uma VPN e eu quero fazer o uso dessa mesma controladora. Simplesmente você pode instalar esse Discover na rede remota e ele vai fazer essa descoberta. Uma outra forma também bem eficiente de se fazer essa descoberta é utilizando o DHCP Option 138, tá? Como que funciona isso? Então, aqui o mesmo exemplo da rede, que a gente vai ter uma rede L3, né? Ou seja, uma rede 192.168.1 alguma coisa, uma rede 10.10.10 também alguma coisa. Você pode, justamente no seu servidor DHCP, no caso aqui exemplificado, a gente está usando aqui um switch L2 mais L3, né, para fazer o exemplo da topologia, mas esse servidor ele poderia ser um Windows Server, um Linux, o próprio MikroTik, que vocês estão muito habituados a utilizar, ou até mesmo o Firewall, tá? Nele você vai simplesmente setar na opção do DHCP 138 qual que é o servidor de gerenciamento desses equipamentos. Então, por exemplo, quando você tiver lá os access points no modo DHCP, client, eles vão receber essa informação e já vão procurar o seu controlador, né, através desse IP. Então, quando você abrir lá a controladora, você vai ver que já vai estar tentando lá, vai aparecer lá os equipamentos como pending, ou seja, como pendentes para adoção, esses equipamentos mesmo em redes remotas utilizando essa possibilidade, que é o DHCP Option 138. Uma outra forma também de adoção desses access points é a adoção local. Como é que você faria isso? Você faria a adoção desses equipamentos de modo local e levaria esses access points já adotados até a rede remota. Isso também funciona muito bem. Então, você pode, levando mesmo em consideração no cenário matriz e filial, você faz a adoção deles na matriz, onde está a controladora, e leva esses rádios até as filiais, né? O único problema disso é que caso os equipamentos sejam, por exemplo, os access points sejam, por exemplo, resetados, eles vão perder essa configuração. Aí você vai ter que rodar o EAP o Discover, né, Utility, ou vai ter que trazer novamente até a matriz para serem redescobertos, tá? Mas também uma forma que funciona, você fazer a adoção local e simplesmente levá-lo até essa localidade, né? Então, por exemplo, com base nisso, que a gente comentou, como que os provedores podem fazer a utilização disso no cenário mais comum, mais típico, que é justamente vocês tendo aí um ONT fazendo o PPPoE para a rede do cliente. Você pode ou utilizar o EAP Utility dentro da rede do seu cliente, pode também fazer utilização do DHCP Option 138 ou na sua ONT, se ela tiver o suporte, ou no próximo equipamento da rede que tiver isso, ou simplesmente você também pode fazer a adoção localmente, né, no seu provedor e levá-lo até a infraestrutura do seu assinante, né? Só que aí a gente tem o seguinte dilema, né? Mas você está me falando que, beleza, eu posso ter vários clientes, né, e eu posso levar esses access points até os meus clientes, eu posso gerenciá-los de modo remoto, só que como é que eu faço, como eu consigo gerenciar esses diversos clientes diferentes, para que cada qual tenha o seu próprio SSID, para cada qual tenha a sua própria política de
de segurança, sua própria política de acesso. Como é que eu posso fazer isso se eu só vou ter uma controladora? Muito bem. Para isso, a gente tem justamente uma solução que é o Site Management, né, que é uma solução que é incorporada à controladora. O que seria esse Site Management? Quando você tem lá a controladora, né, por exemplo, a ambientação lá de configuração da controladora, dentro dela você vai ter uma parte de gestão de sites. Para que serve essa gestão de sites? Essa gestão de sites significa que você pode associar determinados access points ou grupos de access points a uma determinada localidade. Com isso, cada site vai poder ter suas configurações de rádio específicas, suas configurações de SSID específicas, suas políticas de acesso específicas e totalmente diferente de outros sites. Então, por exemplo, quando você acessa cada site propriamente dito, né, é como se fosse uma controladora diferente, onde você vai ter parametrizações totalmente específicas para cada localidade. Então, tem o meu cliente A, que ele vai ter lá 4 access points, eles vão ser gerenciados lá pelo site A, e meu cliente B, que vão ter outros 5 access points, podem ser gerenciados por esse site 2 sem problema nenhum. Ou seja, na mesma controladora você tem perfis totalmente diferentes de gerenciamento, tá? Ainda com base nisso, é muito simples, você pode simplesmente adicionar, fazer importação ou exportação desses sites, tá? E quando você vai fazer a adição desses sites, a controladora suporta até 100, né? Até 100 localidades, você consegue fazer o controle de até 100 sites, tá? E também dentro desses sites, você pode criar grupos também distintos de configuração. Então, como funcionaria isso, por exemplo? Dentro de cada site, de cada empresa que você vai estar gerenciando, se você também quiser, por exemplo, criar grupos diferentes de acesso, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que tem 4 SSIDs, eu quero que 2 propaguem um SSID e os outros 2 propaguem outro tipo de SSID. Isso também pode ser feito dentro dos sites. Então, você tem uma gestão totalmente maleável dentro de cada cliente, né, através da mesma controladora, né? Então, justamente, a gente tem aqui, pessoal, nessa parte, outro desafio também de uma rede L3, esse cenário, por exemplo, que a gente vai falar agora aqui, é mais típico para integradores, né? Então, imagina que você tem vários clientes aí diversificados, por exemplo, você atende escolas, hotéis, empresas do setor da indústria, né? E você não tem, ao contrário de um provedor que justamente tem uma ligação de uma rede direta conectada até esse assinante, até esse cliente, você não tem essa possibilidade de ter uma conexão direta até esse assinante. Então, mesmo quando você não vai ter, por exemplo, uma rede VPN do seu escritório até esse cliente final, você não vai ter uma rede MPLS, ou nem mesmo um IP válido, né, para você atribuir ao seu servidor OMADA, né, ao seu controlador, para que você possa gerenciar esses equipamentos de modo remoto. Então, como é que a gente consegue fazer o gerenciamento desses parques, desses sites, ainda assim ser uma conexão L3, sem minimamente uma conectividade direta através de uma rede L3? Você pode simplesmente fazer a instalação de servidores individuais nesses clientes. Então, por exemplo, você pode ter aqui na escola um AC200, no hotel um outro AC200, e na empresa aqui, por exemplo, o OMADA Controller. Dessa forma, você ainda vai conseguir ter o acesso para todos esses controladores aqui nos seus clientes. Mas como você consegue ter isso? Justamente através do acesso cloud, né? O acesso cloud vem justamente para sanar, para resolver este desafio. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Teremos aqui, por exemplo, a sua rede local do seu cliente com o C200 ou a controladora software, né, instalado, e os access points, eles vão ter sua saída para a internet normalmente. Essa controladora vai estar cadastrada no OMADA Cloud, né? E você também, no seu escritório, você vai ter o acesso a essa plataforma cloud e sim fazer o acesso
aí a esta controladora através dessa plataforma cloud. Então não tem desculpa, pessoal. De qualquer forma, tanto na rede local, numa rede L3, quando você tem ainda uma conexão através de NAT, VPN, MPLS, ou se o cliente não tiver nenhuma conexão L3 contigo, você ainda consegue fazer o gerenciamento dele através da plataforma cloud, tá? Lembrando que essa plataforma cloud ela não tem só essa especificação de acessos para clientes quando você não tem a rede L3. No caso, como a gente falou do exemplo do provedor, o provedor ainda, por exemplo, se o gerente lá ou alguém do NOC não tiver dentro lá do provedor para fazer o acesso local, você também pode fazer o acesso de modo remoto, através do celular, ou através de qualquer outro computador, dentro dessa infraestrutura, né? Bom, e o gerenciamento cloud, ele é muito simples também de ser feito, né? Você tendo a controladora, tanto a C200 ou software, basta você vir aqui justamente em Cloud Access, uma configuração da controladora e fazer habilitação do recurso, né? Quando você faz a habilitação do recurso, você tem que cadastrar uma conta e essa conta normalmente vai ser o admin para o gerenciamento e também poder adicionar outros tipos de acesso, como operadores e usuários só vão ter acesso, por exemplo, à visualização. Por padrão, a função cloud ela vem desabilitada, então você tem que vir aqui fazer habilitar a função e o cadastro de uma conta de uma conta principal, né? Quando você faz isso, você também pode adicionar outras contas, como, por exemplo, com privilégio de operador ou simplesmente observador. O operador ele vai ter acesso quase que restrito também à controladora, vai poder fazer a criação de SSIDs, criação também, operação dos vouchers do Captive Portal, criação de Captive Portal, de usuários, etc., né? E você também tem outro privilégio, que é o observador, que esse sim só pode visualizar as configurações, saber se o Access Point está em pé, quantos clientes estão ativos, né? Fazer a visualização dos dashboards e das configurações, tá? E também, quando você faz a criação do usuário operador observador, por exemplo, você também pode delegar quais os sites que ele vai ter privilégio para fazer o acesso. Lembrando que as duas controladoras, tanto a C200 quanto o software, possibilitam até 100 sites, tá? Então, você pode criar até 100 localidades e, dentre essas localidades, você pode criar vários perfis de configuração dentro de cada site, tá, pessoal? Até mesmo para você fazer o acesso à plataforma cloud, também é bem simples. Basta você acessar esse endereço, que é o endereço da plataforma Cloud TP-Link, e dentro dela você vai realizar um cadastro. Depois, quando você realizar o cadastro e você também tiver associado essas controladoras nessa plataforma que você criou, essa associação, ela é feita através do bind dessa conta, né, que a gente está mostrando justamente com esse login, né? Quando você fizer o bind dela lá da controladora com essa conta, o que vai acontecer? Você vai acessar essa plataforma cloud e quando você fizer esse acesso, o dashboard principal da plataforma vai ser esse aqui, onde você vai ter todas as suas controladoras. Então aqui no exemplo que a gente tem aqui da imagem, a gente tem aqui uma controladora que está associada justamente a uma C200 e uma controladora software. Quando eu posso simplesmente clicar aqui em Launch, quando eu fizer esse clique, ele já vai me direcionar diretamente a abrir as telas de configuração dessa controladora. Então, a partir desse momento, eu tenho o controle total da minha controladora em qualquer localidade. Então, você pode ter em várias localidades dentro do seu Omada Cloud para você conseguir fazer essa gestão remota. Então, essa plataforma cloud vai te permitir justamente o acesso tanto a várias localidades, né? Então, por exemplo, pode ter aqui, que nem a gente comentou, uma escola, uma indústria, um restaurante, um outro escritório, enfim, fazer toda essa gestão através de uma plataforma centralizada, né? Ou seja, com acesso de qualquer lugar do mundo, bem como também o acesso através do celular, do aplicativo Omada App.
Então, da mesma forma com que você faz lá, você consegue fazer o login dentro de uma plataforma cloud através de um navegador, você baixa o aplicativo, você pode associar esse aplicativo a essa mesma conta na qual está vinculada, né, o acesso através da cloud, e a partir de então você também vai ter a gerência da sua rede através também do aplicativo de celular de qualquer lugar do mundo, que você simplesmente tem a internet. Basicamente isso, tá? Até como o exemplo aqui, então, que a gente tem através do celular, né? Você tem o acesso para um restaurante, para uma escola, para um hotel, de todos os seus clientes, simplesmente na palma da sua mão, né, através do aplicativo. Bom, pessoal, a ideia é basicamente, então, dessa forma, então você tem o controle de todos os clientes da mesma controladora, né, sendo local ou remoto, e essa é a ideia justamente da linha Omada, oferecer essa gama imensa aí de possibilidades de gerenciamento, tanto local, remoto através de L3 ou também remotamente através da metodologia cloud, né, que você você nunca possa perder o acesso aos seus clientes, né, a forma de gerência, né. Bom, e a ideia, pessoal, justamente da apresentação é essa. Eu queria também que vocês fizessem, né, posteriormente também vamos encaminhar esse material para vocês, né, e dentro desse material já consta também esses links. Esses aqui são os links tanto do software para Windows, do software para Linux, né, tanto o tar.gz, que é para Red Hat ou provenientes, quanto o Debian, que é para Debian provenientes, acesso à plataforma Omada Cloud e também acesso ao app. Então, pessoal, tanto o acesso cloud, o app e o software, como até mencionado anteriormente, eles são 100% gratuitos. Então, eu queria ter uma ideia quais as possibilidades que o software faz. Pessoal, por favor, baixem o software, instalem no seu computador, no seu notebook. Vocês podem, mesmo que vocês não tenham acesso aí nem o Access Point, né? Mas vocês vão conseguir deslumbrar todas as possibilidades da controladora, tá? Isso de forma totalmente gratuita, bem como também fazendo o acesso e o gerenciamento cloud para vocês fazerem um teste, por exemplo, e o gerenciamento através do app, tá? A TP-Link ela só cobra pelo hardware, né? A TP-Link não cobra pela parte de software, também não tem licenciamento, tá? Não tem esses requisitos de licenciamento para eles, né? Pessoal, dúvidas? Até o pessoal que tiver dúvidas pode ir mandando aí no chat, tá? A gente vai responder todos aí. O Júlio também já tá nos ajudando bastante aí nessa questão de dúvidas, mas assim a gente vai responder suas dúvidas aí no chat, tá, individualmente. Então, quem tiver alguma dúvida, pessoal, podem tá mandando aí. E também, pessoal, só também um recadinho, primeiramente agradecer, né, imensamente a participação de vocês em mais desse webinar, dessas séries de webinars que a TPM está realizando aí semanalmente, né? Vocês aí na tela tem o meu contato para futuras dúvidas que eventualmente venham a ter, né? Caso, claro, não tenho uma dúvida agora, mas por favor também anotem meu contato para posteriormente, se aparecer alguma dúvida, fez o download da ferramenta, apareceu alguma questão, tal, pode entrar em contato conosco, por favor, temos canal aberto para isso. E também estou dando um recado, na próxima quarta-feira, dia 29, também vamos ter aí um outro webinar, tá? Vocês vão ter vai ter mais detalhes aí no banner, né, que está na nossa página principal, que é o www.tplink.com. Quando você fizer o acesso, vai ter lá uma das datas completas e mais detalhes. Agora, no próximo dia 29, a gente vai ter um webinar com tema, né? Como melhorar a performance do Wi-Fi nos seus clientes. Vamos apresentar a nova linha de roteadores, né? Ou seja, o EC230 e o HC221, que justamente esse HC221 é um DECO, só que para provedores, né? Ou seja, a gente vai dar uma explicação sobre o que é essa rede mesh, como funciona, né? Ou seja, o que é o Easy Mesh e como ele funciona dentro desses equipamentos e como você pode melhorar a cobertura dentro do Wi-Fi dentro da casa do seu assinante. Então vai ser um webinar focado para você, provedor. Participem, vai estar bem legal. O Antônio vai fazer esse webinar, vamos falar sobre
a questão da topologia, tecnologia Mesh, e sobre esses 2 novos produtos que vão te auxiliar bastante. Então, pessoal, acho que era esse o recado, foi bem bacana mesmo o webinar de hoje, a gente conseguiu abordar um tema um pouco mais aprofundado, um pouco mais técnico, e por favor, tá, pessoal, vamos continuar aqui na transmissão, né, para tirar a dúvida do pessoal, e muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.